Tá, vamos lá. Eu tava falando com meu marido. Na verdade, eu perguntei pra ele o que os YouTubers da época que o YouTube tava no hype, 2015 pra cá, o que que eles falavam? Porque eu não acompanhava o YouTube, eu acompanhava somente o Garagem de Unicórnio. Eu gostava da Karen. É isso. Aí ele foi e citou alguns YouTubers que ele seguia e não me falou sobre o que eles falavam, né? Aí ele falou, mas tu pode fazer o que eu faço, que é falar sobre músicas. Porque o que que meu marido faz? Você não conhece meu marido é o Sérgio Maciel, mas acho que você conhece. E ele pega as músicas que mandam pra ele e diz se aquela música tem referência bíblica ou não. Só que ele falou, mas tu pode fazer o que tu já faz comigo, que é o que eu faço. Eu pego as músicas que eu gosto e eu falo pra ele, cara, isso aqui poderia ser cristão. Aí eu fui atrás de uma lista de músicas que não é cristã, mas poderia ser. Eu achei essa aqui da Fresno, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que é do álbum novo, né? Eu não cheguei a ouvir esse álbum e a primeira vez que eu ouvi essa música foi agora e eu até fiquei triste. Por quê? Porque eu queria muito ter ouvido essa música pela primeira vez já gravando, porque a minha reação foi muito genuína. Essa música é muito boa e eu fui fã de Fresno por muito tempo. Eu fui uma adolescente fã de Fresno. E eu queria que alguém conseguisse me fazer ver através da música de Fresno com os olhos o que eu vou falar aqui agora. Porque eu acredito que aquele versículo que diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, se encaixa pra isso aqui também. Então, bora lá. Tá normal. Quando eu caí sem forças pra me erguer. Eu já achei interessante porque, assim, como eu falei, eu fui um adolescente fã de Fresno. Eu me considerava emo. E eu era triste pra um caramba. Nessa época, eu chorava quase todos os dias. Parece que eu ouvia música triste pra ficar pior, não sei. Mas eu sou melancólica, então eu sempre gostei de uma música com teor um pouquinho mais pra baixo, assim. E eu achei o começo dessa música aqui interessante porque ela realmente parece um desabafo pra alguém. E como cristã, quase tudo. Minha filha acordou. E como cristã, quase tudo, eu tenho um foco, assim, pra olhar onde eu consigo ver Jesus nisso. E isso aqui se encaixa como um desabafo pra isso. Um desabafo pra Jesus. De olhos fechados, eu pude te. Como eu falei, isso aqui se encaixa num desabafo pra Jesus. É como se fosse uma oração. Uma oração, assim, num momento bem íntimo. Você me curou, me dá cor é você. Eu sei que você deve ser inteligente, então não preciso falar pra você ignorar as partes como se, tipo, eu posso falar, você me curou. Ok, pode estar falando de Jesus, né? Me deixa curar você. Como é que a gente vai curar Jesus? Você não precisa pensar nisso. Só ignora. A dor dos meus dias deixou de ter. Na minha adolescência, Perdão. Na minha adolescência, eu passava grande parte dela triste, realmente triste. E eu frequentava a igreja desde cedo, mas eu digo que eu só me converti verdadeiramente aos 21 anos, após os 21 anos. Então, após eu verdadeiramente me converter, a dor que eu carregava comigo desde a adolescência, talvez desde a infância, deixou de arder. Quando eu não tinha mais que oferecer, salvou minha vida mesmo sem saber. Obviamente que Jesus sabia, mas é que eu não preciso explicar, porque a gente não tinha nada. Até hoje a gente não tem nada que a gente possa oferecer para Jesus em troca do que ele fez, porque ele salvou a nossa vida, ele deu a vida dele para salvar a nossa. Com uma voz que faz meu fogo arrefecer e ecoa dentro de mim, mesmo se eu esconder, eu larguei. Eu ainda gosto bastante de Fresno e sei lá, eu não sei se esse álbum mudou alguma coisa na voz do Lucas, porque eu não conheço esse álbum, não cheguei a ouvir esse, eu ouvi os antigos, mas eu tô gostando muito da música, eu tô curtindo bastante a música, eu realmente queria estar ouvindo ela aqui pela primeira vez. Meu marido falou que eu tenho que ficar pausando a cada alguns segundos por causa de direito autoral, então eu não sei como é que vai ser. Meu escudo, frente à multidão, eu expus meus segredos, meus defeitos e não. Essa parte aqui do eu expus meus segredos, meus defeitos, eu me identifico bastante, me identifiquei bastante. Por quê? Porque na internet você tem que gerar identificação com alguém. Então, eu sou muito honesta sobre algumas coisas dos que eu passei. Então, eu gero identificação com os meus seguidores infelizmente, por causa de abuso.
Eu gero identificação com os meus seguidores por causa da forma que eu amo minhas filhas, da forma que eu crio minhas filhas. Eu gero identificação dos meus seguidores por causa do meu relacionamento com minha família materna. Então, isso de você expor os seus segredos, de você não ter medo de se expor, acontece com bastante frequência após você encontrar Jesus, porque você expõe, porque você percebe que a sua vida, ela não é mais só a sua vida, é um testemunho. Tava escorregando aqui do meu ouvido, vamos lá. Eu não tenho mais medo, eu me fiz canção. O meu corpo é ira, minha voz é trovão. Eu não sei se você já percebeu que muita gente fala que, você acredita que o Deus fez o ser humano do barro. Não, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano do pó da terra. E foi numa canção da Fresno, eu acho. Eu não. Acho que é Poeira Estelar o nome da música. Que ele fala. Lembre que o seu corpo é só poeira estelar. E realmente o nosso corpo, ele é pó. É o pó da galáxia, é poeira estelar. Então, o nosso corpo é feito do pó da terra. Deus fez nosso corpo do pó, nosso corpo é poeira. Quando ele fala isso, o meu corpo é poeira, porque eu acho que ele gosta muito de falar isso. E quando ele fala isso, o meu corpo é poeira, minha voz é trovão, é porque a gente é uma coisa tão frágil, tão maleável, delicada, mas quando a gente decide falar, quando a gente decide abrir a voz, a gente consegue fazer um estrago absurdo. E esse estrago pode ser na vida de alguém, por isso que a Bíblia relata várias e várias vezes pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, que difícil é controlar a língua, mas também pode ser um estrago no inferno, porque aquilo que você fala, aquilo que você diz, pode convencer alguém, pode falar com alguém e você pode mudar a vida de uma pessoa através daquilo que você fala. Então, mesmo o seu corpo sendo poeira, mesmo o seu corpo sendo uma coisa tão frágil e delicada, a sua voz pode ser um trovão. E ela é um instrumento muito valioso. Não vou mentir, eu já quis tanto deixar de existir. Isso aqui é interessante, porque como eu falei, eu fui uma adolescente emo e eu ouvia música triste e eu não queria existir. Eu realmente queria morrer o tempo inteiro, eu queria morrer. Escuta que não faz sentido se você não sentir. É curioso ele falar que não faz sentido se você não sentir logo depois dele falar que ele já quis tanto deixar de existir. Porque como é que eu interpreto essa parte aqui? Antes de eu conhecer Jesus, eu não queria existir. Eu queria desistir da minha vida o tempo inteiro. Eu tentei desistir da minha vida algumas vezes. E após eu conhecer Jesus, essa vontade simplesmente sumiu. Após eu conhecer Jesus, eu passei a querer existir. Eu passei mesmo como a gente vive num mundo onde as pessoas são ruins, onde existem situações ruins, eu passei a perceber como a vida é boa. E não tem como eu explicar isso pra uma pessoa que tá afundada em depressão. E eu não digo assim aquela depressão patológica que é realmente uma doença, eu digo aquela depressão espiritual, porque tem depressões que são causadas por demônios. E a pessoa que tá num nível de depressão espiritual, não faz sentido eu explicar pra ela como simplesmente eu que já tentei me desviver, passei a amar a vida agora. Porque não vai fazer sentido se ela não sentir o que eu sinto. Mas se eu não falar pra ela sobre o que eu sinto, se eu não falar pra ela sobre quem me fez sentir o que eu sinto agora, também não tem como ela sentir. É como eu falei, a minha voz pode ser trovão na vida dela. O que move o teu coração? Cara, essa música poderia muito bem ser crente, cara. Como é que ele fala, eu não vou mentir, eu já quis tanto deixar de existir. Aí depois ele fala, não faz sentido se você não sentir. Aí ele vem com a pergunta, o que move o teu coração? Cara, isso aqui poderia muito bem ser crente. E poderia ser um louvor daqueles que te confronta mesmo. À beira da destruição, então nunca Eu não tô entendendo por que esse cara tá chorando aqui no meio do clipe. Ai, ai. diga que vai. Tá. Pelo pouco que eu conheço de Fresno, o Lucas ele costuma repetir a música logo após o ápice. Então eu acredito que depois daqui vai repetir algum versinho que a gente já ouviu. Vou conferir aqui a letra. Mas realmente, nunca diga que foi em vão. Não há uma única situação na sua vida que foi em vão. Porque Jesus pode te usar de qualquer maneira e de muitas maneiras através daquilo que você passou. O meu primeiro vídeo aqui do YouTube, que foi um desabafo de eu falando que eu me sinto uma farsa, que eu me senti uma fraude, gerou identificação com pessoas de uma forma que eu não pensei que geraria. Então não foi em vão eu gravar aquele vídeo, mesmo eu achando que ele não ia fazer sentido algum.
não foi em vão eu ter passado pelos processos que eu passei na minha vida, porque hoje eu consigo aconselhar pessoas e falar para pessoas sobre aquilo que eu passei e mostrar para elas que existe vida depois disso, existe vida depois do abuso, existe vida depois do trauma. Então nunca diga que foi em vão. Mas deixa só eu confirmar aqui. Aí, Fresno. Tá, vamos ver. Olha, não. Realmente o final da música aqui, pelo que eu tô vendo, ele vai falar essa parte aqui, ó. Que olha o que a gente já fez. Pode ser estupidez, mas eu faria outra vez. Enfim, porque se eu estivesse falando comigo no passado, se eu estivesse falando com a Gabriela de 10 anos atrás, 16 anos, eu diria isso pra ela, cara. Tu fez muita burrice. E eu fiz muita burrice, eu fiz muita estupidez. Mas hoje, com a vida que eu tenho, eu acho que eu não faria outra vez. Mas se eu não tivesse. Se eu fosse uma mulher solteira, sem filhos, tem muita coisa que eu faria sim. E eu faria. Se eu fosse uma mulher solteira, sem filhos e crente, tem muita coisa que eu faria sim, porque teria pessoas que eu alcançaria lá. Hoje em dia, talvez não mais. Mas, ó. Essa é uma música que não é cristã, mas poderia facilmente ser. Eu vou começar uma playlist aqui que vai se chamar Parece Cristã. Então, se você tem alguma música que você gosta bastante, pode ser em inglês também, não tem problema, que você acha que parece cristã, e comenta ela aqui que eu gostaria de ouvir e dá a minha opinião a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui, se inscreve aqui, me ajuda a crescer e bora ver se vocês vão gostar desse quadro aqui. É isso, até a próxima.